Senhor presidente do Senado e do Congresso, senador Zé Sarney, excelentíssimo senhor ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que muito nos honra com o seu convívio, governadores Ieda Cruz, Aécio Neves e Anchieta, meus companheiros líderes Arthur Vigílio e Zé Aníbal, senhores senadores, senhores convidados. Falar a essa altura, senhor presidente, já é repetitivo. Acabamos de ouvir um discurso consistente, fundamentado do ex-vice-presidente Marco Maciel, sobre os ganhos do Plano Real. Presidente Fernando Henrique, eu fui governador 2 vezes, de 82 a 86 e de 90 a 94. E me lembro demais dos traumas que eu sofri no segundo governo, de 90 a 94. Era a época da hiperinflação. Governadora Ieda, eu tinha, de 3 em 3 meses, carga de estresse concentrada. Era a época da negociação dos reajustes salariais. Em tempo de inflação alta, a economia anda à deriva. Ninguém tem confiança na arrecadação. Ninguém sabe o que vai ser a arrecadação do mês seguinte. Mas um governador tem a obrigação de sentir o sofrimento daqueles que principalmente ganham menos. Com inflação de 10% ao mês, no fim de 3 meses, a família que comprava 3 pães vai comprar perto de 2 pães e meio. Perde a condição de comprar o frango por semana, de ter acesso às coisas mínimas da vida. E quem governa o Estado, como Vossa Excelência, como senador, como o governador Aécio, como o governador Anchieta, tem a obrigação de pensar pelos pobres. E a inflação, para quem governa, é claramente o mais perverso dos impostos, porque é ela quem subtrai a capacidade de compra das pessoas. Por isso é que se chama de dragão da inflação. Eu vivi, de 3 em 3 meses eu tinha a obrigação de fazer o reajuste que concedia sem saber se ia conseguir pagar, para poder fazer justiça aos mais pobres, que são os condenados pela inflação. Nós estamos hoje vivendo um momento de reflexão. Feliz a iniciativa do senador Arthur Vigílio, do deputado Zé Aníbal, em pedir esta sessão especial, porque recordar é viver. E talvez as pessoas hoje nem deem tanta importância ao que foi o Plano Real. Presidente Fernando Henrique Cardoso, eu acho que a hora é de fazer justiça falando a verdade. Quantos planos foram tentados antes de um dar certo? 8. Qual foi o grande problema que Vossa Excelência e o presidente Itamar Franco enfrentaram? O descrédito da população. O plano Verão não deu certo, o plano Bresser não deu certo, o plano Cruzado deu problema. É mais um que foi lançado e que talvez não dê certo. O maior dos problemas era conquistar a confiança da população. Foram tomadas medidas sérias, duras, consistentes, mas para dar certo é preciso que a população tenha a consciência de que dá certo. Há uma coisa que foi muito importante e que, de tudo que foi dito aqui, não foi salientado. Presidente Fernando Henrique, um plano como o Plano Real, para dar certo, ele não dá certo no primeiro ano. Ele dá certo com firmeza e com pertinácia, com uma equipe determinada, com crise de México, crise de Rússia, crise de Ásia, você enfrentar a crise e manter os seus pontos de vista. Até dar certo. E aí foram, graças a Deus, 8 anos da sua reeleição, de perseguição em torno de um objetivo que finalmente produziu os ganhos que os brasileiros mais pobres hoje exibem. Governadora Ieda, há brasileiro hoje que come iogurte, que no tempo do Plano Real não sabia nem o que era iogurte.
Isso é uma conquista do Plano Real, que, como disse o senador Marco Maciel, não foi apenas um plano econômico, foi uma mudança de atitude. O Brasil mudou. Na medida em que a economia se estabilizou, porque o Plano Real deu certo, porque a inflação ficou sob controle, nos primeiros anos do Plano Real, os 10% mais pobres do Brasil dobraram a renda. Este foi o grande milagre do Plano Real. E aqui estão escudeiros importantes do sucesso. Ministro Recupero, doutor Edmar Baixa, doutor Gustavo Franco, que ao lado do presidente Fernando Henrique, ao lado do ex-presidente Itamar Franco, possibilitaram este presente ao povo do Brasil. Que, na verdade, significou a porta aberta para um novo Brasil. O Brasil das privatizações, o Brasil das concessões. Fernando Henrique, imagina só, em tempo de inflação de 10, 20% ao mês, quem é que vai se interessar por privatização desse sistema telefônico? Sem saber se dá lucro ou não dá lucro. Quando se arranjaram as contas públicas, e aqui o merecimento especial, o presidente Sarney, foi ele, quando o presidente da República, eu já disse isso algumas vezes, quem acabou com a conta movimento e deu o primeiro grande passo no sentido da arrumação das finanças públicas com o estabelecimento da conta única, do CIAF. Tudo tem uma história de coisas que foram acontecendo e que tem timoneiros, mas o grande timoneiro foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. E é preciso que isso seja relembrado, para que as pessoas tenham o registro da história, porque se em seguida se tentou a lei de responsabilidade fiscal, que foi outra grande arrumação que se deu no serviço público do Brasil, obrigando a responsabilidade dos entes federados, estados e municípios, isso foi decorrente da arrumação das contas públicas. Se o câmbio flutuante, se o superávit primário, se as metas de inflação foram coisas que foram acontecendo, foram decorrentes da economia que foi arranjada, produto de um combate exitoso à inflação. E aí ganhamos a guerra, estamos longe. E o que fazer? Hoje é momento de reflexão, senador Lucevânia. Hoje é o dia de comemorar os 15 anos do Plano Real. Mas na hora em que se faz a reflexão do futuro. Algumas etapas da guerra foram vencidas, mas em nome da pertinácia é preciso que se volte a atenção do Brasil para venenos que continuam a atuar, cicutas que estão nos envenenando, os gastos públicos descontrolados, a reforma tributária que não foi feita, a reforma sindical e trabalhista que foram acenadas e não aconteceram, a crise mundial que o Brasil assiste hoje vai ensejar a que dê certo no futuro quem for competitivo. Quem não for, malogra. Nós fizemos parte daquilo que nos competia. Cabe às gerações futuras fazer o que falta. E aqui é hora de fazer o chamamento aos bons exemplos que o presidente Fernando Henrique Cardoso deixa ao Brasil como fundador e o ganhador do Plano Real. Com a palavra ao senador Aloysio Mercadante.